Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com. Olá, você está ouvindo o Kapan Comenta do Super Review Time e eu sou Kapan Katsuragi. Como é que vocês têm passado, hein? Nunca tem sido uma semana boa pra mim, né? Vocês já perceberam? Sempre tem alguma dificuldade, né? Meu computador, ele tá ficando cada vez mais bipolar, né? Eu tô regravando isso porque eu gravei esse podcast já, mas ficou muito ruim mesmo. Eu não conseguia nem terminar um raciocínio, pra vocês terem ideia. Mas isso tudo era muito medo do computador travar do nada. Então eu tentei fazer o mais rápido possível. Um episódio bruto do podcast tem mais ou menos entre 40 e 50 minutos. Esse teve 30 minutos, Então eu fiz bem apressado, até porque eu tava perto da hora de eu sair também quando eu tava gravando, que eu nunca mais faço na minha vida. Meu Deus, a pior coisa do mundo é você gravar podcast apressado. Nossa. Mas tem acontecido algumas coisas boas, né? Por exemplo, você provavelmente pode estar ouvindo isso do site O Filmante, né? Há uns dias atrás, acho que foi semana passada, não lembro, não sou muito bom de data. Eu perguntei no Twitter para duas amigas se tinha algum site que é especializado em hostear podcast, uma espécie de YouTube, né? Minha ideia é procurar uma espécie de YouTube para podcast. E eu procurei, só que alguns tinham algumas regras que me impossibilitavam de postar os podcasts lá. E aí uma delas, a fada do dente, né, Marlene, se você estiver ouvindo isso, muito obrigado, beijo pra você, sou fofa. ela me botou em contato com o Eloy do O Filmante e aqui estou eu. Se você não conhecia, olá, prazer, meu nome é Kapan Katsuragi e eu escrevo no meu blog, o Super Review Time. Eu escrevo sobre filmes, sobre desenhos ou mesmo jogos. Eu falo bem pouco de jogos, que é irônico, porque eu faço faculdade de jogos, mas eu não falo sobre jogos aqui. Eu falo muito sobre essas coisas mais desconhecidas. E que talvez você mesmo tenha assistido, mas que você não lembra exatamente. Então eu procuro esses filmes e falo sobre eles. Alguns deles eu nunca vi na vida, alguns vocês já viram, então eu acho que é um balanço interessante. Eu falar sobre algum filme que é muito conhecido, pouco é falado, e que eu, por algum motivo, acabei nunca assistindo na vida, né? É um ponto interessante, eu creio. Eu venho tentando fazer essa linha de raciocínio. Mas eu também faço vídeos, né? Eu tenho um canal no Vidme, no YouTube. Eu não gosto muito do YouTube. Eu tenho problemas com lá. Mas no Vidme, todos os meus vídeos estão seguros lá. Muito difícil, praticamente impossível algum deles cair. Mas eu faço vídeo sobre Muppets, sobre o Mágico de Oz. Às vezes Disney. Eu falo muito sobre Disney, mas no blog. Eu tenho uma série de retrospectivas sobre a história de Walt Disney, né? Inclusive falando sobre os filmes mais obscuros dele aqui no Brasil, como o Darby O'Gills, ou Canção do Sul, ou algum filme assim, Vítima Lego Submarinas também, que é muito bom. E esse podcast também vai ser postado lá no blog, como também no O Filmante. E no O Filmante eu vou escrever sobre curtas animados antigos, né? Os próprios curtos da Disney também, Looney Tunes, da MGM, da Fleischer, né? Então, fiquem ligados que a qualquer momento eu posso postar lá. Eu tenho que organizar ainda meus horários, porque meus horários de dormir estão tão caos. E a minha saúde está indo pro saco também, minha saúde psicológica, porque essa semana eu vou ter 2 provas no mesmo dia e, meu Deus, como eu queria
não ter que fazer. Mas enfim, você não está aqui para ouvir sobre a minha vida pessoal, né? Você está aqui para ouvir sobre o que te chamou a atenção na miniatura desse podcast, provavelmente, né? Na miniatura, na capa do podcast, que é sobre os Muppets. Então vamos fazer um término aqui. Um término não necessariamente final, porque ainda pode se estender, sobre a treta entre Steve Whitmire e a Disney. E também sobre a performance do novo manipulador do Kermit, né? O Matt Vogel. Matheus Vogal. Eu não sei como pronunciar o nome dele. E também sobre uma apresentação ao vivo que eles fizeram, como se fosse um grande retorno dos Muppets, que foi o Muppets Take the Hollywood Bowl. E que também foi a primeira grande apresentação do Matt Vogel. Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre Muppets depois da vinheta. I thought it was the end, but no, my friends, this is when we get to do it all again. Do it all again. Until the credits roll, we got another go to show them we can do it all again. Ok, pra você que não sabe, se você não sabe, a Disney ela tem os direitos sobre os Muppets desde 2004, né? E originalmente o Kermit, né, aqui conhecido também como Caco Sapa, é o nome antigo que usaram para o personagem, ele era interpretado pelo seu criador, Jim Henson, né, que também criou outras coisas fantásticas como Sesame Street, que originou Vila Sésamo, né, não é a mesma coisa, não é mesmo. Ele também criou a Pedra Fraggle, eu acho que é assim que era no Brasil, The Fraggle Rock, e também Labirinto e Cristal Encantado, Cristal Negro, não sei mais como é que tá a situação do filme no Brasil, porque saiu os quadrinhos de Dark Crystal aqui, saiu com o nome Cristal Negro, mas o filme era Cristal Encantado, então eu não sei. Sim, ele era interpretado pelo Jim Henson, né, que inclusive também, antes dele falecer, ele trabalhou em um piloto para uma série da Pequena Sereia com fantoches e atores, e também ele foi o idealizador da série Família Dinossauro, só que ele morreu antes até de terminar o conceito, né? Outras pessoas pegaram de onde ele parou e continuaram. Enfim, depois que ele faleceu, o papel ele passou pro Steve Whitmire, que já estava com ele já faz algum tempo, estava com o Jim, né? E há uma certa controvérsia se o Jim teria escolhido ele a dedo para ser o Kermit, né? O fato é que o Steve Whitmire, ele ouviu de Henson falar com o Frank Oz algumas vezes de que ele precisava de um sucessor. E eu não faço ideia de como eles fizeram, mas o Steve foi escolhido para ser o próximo Kermit, né? Porque você pode deixar o Rolf the Dog calado, né? Porque o Jim Henson também fazia o Rolf, e era o primeiro personagem que o Jim tinha feito, né? De todos os Muppets. Ele foi o primeiro, assim. E, aliás, ele fez o Rolf para uma propaganda de ração, não foi nem para os Muppets em si. Então, ele é muito, muito antigo. Então, depois que o Jim faleceu, o Rolf ele ficou calado, até que eu não lembro exatamente quando, acho que foi no Muppets Tonight, ele ganhou a voz, eu não lembro exatamente. Mas, enfim. E o Steve, ele também pegou outros personagens do Jim, como o Beaker e também tinha o personagem dele mesmo, que era o Rizzo, né? Ele basicamente criou o personagem, foi o primeiro a fazer o Rizzo no Muppets Tonight. E aí agora a gente soube dos vários problemas, né? Em 2015 teve a série da ABC, The Muppets, que não era como o Muppet Show que a gente conhece, era um estilo de documentário falso, né? Um mockumentary, tipo Tá Dando Onda.
era uma série com teor mais adulto. Tinha algumas piadas realmente para adultos e tinha outros que só crianças não iam entender, né? Então, a série em si, ela não tinha exatamente um foco nesse sentido. Mas eu gostei. Mas eu admito, não era uma série boa, né? Ela tinha vários problemas. E quando o Steve ele foi demitido, assim, anunciaram a demissão dele, né? Ele foi demitido na real em outubro. Foi em outubro do ano passado? Acho que foi em outubro do ano passado que ele foi demitido, mas ele ficou calado na dele esperando a Disney falar alguma coisa, né? E aí, em julho, eles anunciaram a demissão dele, né? E aí todo mundo ficou se perguntando: o que aconteceu? O que aconteceu? E aí o Steve, ele criou um blog, que inclusive tem um pior paleta de cores que eu vi na minha vida, meu Deus! É um verde, assim, penetrante. Eu queria ter lido mais o blog dele, para poder falar para vocês o que ele falou, etc. Mas eu não consigo! É uma cor tão forte que me distrai, eu não consigo prestar atenção no que ele está escrevendo por causa da cor. Faz mal à vista, de verdade. Então, mas basicamente o que ele disse foi que os problemas que a Disney alegou, né, que tanto a Disney como a Jim Henson, né, a Disney consultou a família do Jim Henson, o Brian, a Cheryl, os filhos dele, né, para saber o que fazer com o Steve. E eles apoiaram a decisão, porque aparentemente, desde sempre, o Steve era um cara meio difícil para trabalhar. E isso só veio se agravando. Não foi... tanto a Disney quanto o Muppet Studio, eles não apontam um fator específico para a demissão do Steve. Foi uma coisa que veio se agravando já há muito tempo. Por exemplo, na série da ABC, a gente via os personagens na vida real, né? Assim, teoricamente. E você sabe, né? Artistas vemos, costumes não sabemos. Como já disse o Madruga, como ficou bem claro na situação do dossiê Márcio Seixas. E o Kermit, ele muitas vezes não agia como o Kermit que a gente conhece, né? E algumas vezes é perdoável. Por exemplo, o Rizzo e o Gonzo e o Pepe apresentam um número novo pro Kermit, perguntam a opinião dele, e ele diz: eu odiei cada segundo. Não é muito Kermit, né? Mas Agora, você também pode fazer o argumento de que no Muppet Show, aquelas cenas em backstage, era basicamente isso, mas elas não eram escritas para parecer real, né? Eram escritas como parte do show. Então, fica um ponto meio confuso aí. Mas a série nova poderia achar um meio termo entre mostrar esse lado um pouco mais desagradável dos personagens, mas mantendo o espírito deles. É bem difícil de achar o ponto certo, mas eu creio que é possível. Então, um episódio específico, o Kermit e a Miss Piggy nessa série, eles terminaram o namoro, né? E o Robin, sobrinho do Kermit, ele acha que eles estão juntos ainda, né? E o Kermit, o episódio todo é o Kermit mentindo pro Robin de que eles ainda estão juntos. E o Steve, ele mandava recado pra galera do roteiro, dizendo: o Kermit não faria um negócio desses, o Kermit ele seria mais aberto, mais franco com o Robin, que pessoas... às vezes isso acontece, as pessoas elas vão para caminhos separados. É a vida. A gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Alguma coisa assim, sabe? E realmente parece muito algo que o Kermit falaria, na boa. Eu consigo imaginar o Kermit antigo falando alguma coisa assim. Que ele era muito filosófico, ele era muito... Aliás, eu lembrei agora, uma coisa que é interessante nessa série é que mostra o Kermit mais estressado, né? Claro, isso era... Claro que era uma coisa
do Muppet Show clássico. Isso é uma característica dele, só que no Muppet Show, em outras vezes, era mostrado de uma forma mais cômica, exceto no Natal dos Muppets, It's a Very Merry Muppet Christmas, onde o Kermit ele tá realmente mais depressivo, né? Porque Plot, assistam, muito bom filme, inclusive. Então, um dos problemas da série era justamente esse, que o roteiro ele era muito engessado. O Frank Oz mesmo, ele falou em alguma entrevista, eu não lembro exatamente as exatas palavras, mas ele falou que no Muppet Show, quando eles faziam os Muppets, em filmes mesmo, era dada alguma liberdade para os manipuladores para fazer momentos que eles quiserem. Tinha um roteiro, claro, mas eles tinham uma certa liberdade para brincar com os personagens, com as situações, que é uma coisa que não existia nessa série, era uma coisa muito engessada. Era o roteiro que dirigia os personagens, então os personagens do roteiro, era alguma coisa assim que ele falava. Então, além desse problema, né, das diferenças criativas, do Steve se metendo muito no roteiro, também tinha o problema de que com o sindicato, né, as negociações eram muito demoradas, atrasava, tá passando o caminhão aí, atrasava o andamento da produção das coisas. Então era prejudicial não só para os Muppets, mas para os outros fantocheiros também. Eu ainda não sei como traduzir puppeteer, desculpa. Agora, quem tem culpa nessa história toda? Eu não tô lá para saber o que se passa na cabeça dos caras, ou como andaram as negociações, ou mesmo não fez parte da história dos Muppets, claramente. Mas aqui de fora, eu consigo identificar que tanto a Disney quanto o Muppet Studio e o Steve Whitmire têm parcela de culpa nisso. Porque, aparentemente, o Steve ele não sabia exatamente como se portar em ambiente de trabalho, no sentido de que ele fez essas anotações pro bem dos personagens e da franquia. Sim, claro, isso, sem dúvida, ele fez isso pensando no bem dos caras, dos personagens. Mas talvez a forma que ele tenha feito seja prejudicial, a forma que ele tenha feito seja agressiva demais, né? Eu não sei como ele fez, então eu não posso dizer, mas é uma possibilidade. E a Disney, por ter feito essa série dos Muppets agora, os Muppets acabaram de sair de 2 filmes família de muito sucesso. Você pegar esses personagens e fazer uma série só para adolescentes e adultos é muito contraprodutivo. Eles poderiam ter feito um revival do Muppet Show, assim como foi o Muppets Tonight, e aí talvez depois pensar em fazer uma coisa nesse sentido, né, quando a poeira já tivesse baixado. Agora eu entendo por que eles fizeram isso. Eles estavam querendo experimentar coisas novas, certo? Agora a gente vai ter o reboot do Muppet Babies, né? E vamos ver se finalmente eles acertam um ponto, porque eles foram de um extremo para o outro, né? Então, complicado. Mas foi basicamente isso, foi o timing errado e a forma que eles produziram a série foi errado também. Foi um método errado, foi um conceito errado, foi uma coisa ou outra ali estava fora do lugar. Mas no geral eu gostei da série pelo que ela tentou fazer, porque algumas coisas funcionam muito bem. O relacionamento dos personagens funciona, a situação que eles passam para manter o programa da Miss Piggy no ar é interessante. Ficou bem melhor depois que eles voltaram do Natal, porque eles mudaram o showrunner e parecia que aquilo, se eles tivessem mantido aquele tom a série toda, seria o tom certo. Mas não fez isso que aconteceu, né? E depois de Steve Whitmire, quem assumiu foi Matt Vogel, que já fez outros personagens como o Conde Von Count de Sesame Street, e ironicamente ele fez o Constantine no
Muppets de 2000 Muppets Most Wanted. O que é interessante também, que assim, a primeira performance do Steve, como Kermit, eles editaram um pouco o áudio, para parecer mais o Kermit. Mas o áudio inalterado é muito, muito zoado. E o Matt Vogel, ele fez uma entrevista como Kermit com o Hollywood Bowl, né? E parecia muito o Constantine querendo imitar o Kermit. Assim, não parecia o Constantine, mas você notava um pouco do Constantine nele. Foi bem isso que eu senti, sabe? Mas ele parece que vai ser um ótimo Kermit. Tava saindo um vídeo no YouTube do canal dos Muppets todo dia, ou toda semana, que era o Muppets Thought of the Week. Não, o pensamento Muppet da semana. Foi engraçado porque quando deu essa treta toda, explodiu, eles decidiram barrar essa série e só retornaram em agosto. Né? Agora, o que é muito legal dos caras, eu amo esses caras, meu Deus. Eles gravaram os episódios, né? E eles decidiram jogar um todo dia, depois que acabou essa treta. E assim, o episódio tá passando o carro... É o carro dos churros, eu acho, passando na rua antes. O episódio começa com o Uncle Dudley falando "And now for another Muppet Talk of the Week", né? E aí, sabe que tipo... ele fez isso uma vez, né? Aí depois ele fez isso de novo no outro dia, só que no outro dia ele já ficou... A gente não já fez isso ontem? Aí no terceiro dia ele já botou aspas, aí depois ele sabe, se a gente vai fazer isso todo dia, por que eu chamar logo de pensamento Muppet do dia? Os caras conseguiram pegar uma sacada muito legal. Eu tenho quase certeza que foi a decisão vindo lá de cima de jogar logo tudo uma vez por semana e os caras se viraram. Porque parece o tipo de coisa que algum engravatado pensaria. Eu não sei porquê, mas... E o Matt Vogel pareceu dar um bom Kermit, mesmo assim com a voz editada, né? Mas a performance dele estava muito boa. E o Toph Peaks ficou louco lá procurando mais sinais, analisando. E aí teve outro também que foi dele com o Foz e foram todos muito bem. Eu acho que o Matt Vogel vai ser um Kermit digno, assim, né? Até porque, assim, uma das reclamações que a família do Jim fazia na performance do Steve como Kermit era que ele fazia um Kermit mais sombrio, mais depressivo, nas entrevistas, né? Que não era o Kermit, não era aquilo que ele faria. Então, eu acho que agora o Matt Vogel ele vai fazer uma coisa meio direito. E o Steve, ele já tá querendo fazer projetos novos, coisas novas. Eu acho que quando ele vier com alguma coisa, vai vir com um negócio muito bom. Talvez... Eu acho meio difícil, mas talvez ele vá fazer alguma coisa no filme de detetive noir que a Jim Henson tá fazendo. Eles estão fazendo um filme de crime, de mistério, com fantoches, mais adulto mesmo. Eu acho que o Steve deve conseguir alguma coisa lá, eu não sei. Mas seja lá o que ele for fazer, eu tô bem ansioso para saber o que ele vai fazer. Você está ouvindo o podcast do Super Review Time. Acesse superreviewtime.blogspot.com. Together again. Gee, it's good to be together again. I just can't imagine that you've ever been gone. It's not starting over, it's just going on. Together again. E para o nosso segundo bloco nós temos The Muppets Take the Hollywood Bowl. Os Muppets nunca foram muito conhecidos pelas
apresentações ao vivo, né? Até porque, assim, é meio complicado você fazer alguma coisa sobre fantoches. Tá passando um avião, não quero saber. Alguma coisa sobre fantoches e esconder os manipuladores, dependendo do palco, etc. Mas Muppets Take the Hollywood Bowl fez um negócio totalmente interessante. Que era assim, tinha o palco principal, né, com a orquestra mesmo do Hollywood Bowl, e tinha TVs nos cantos. E se você quisesse ver como eles estavam fazendo as coisas, você olharia para o palco. Se você quisesse ver mais o Muppet Show daqui, você olharia para a tela, porque realmente escondia bem. Agora, eu vi alguns vídeos do coisa, eu acho que não tem nenhuma gravação oficial, mas foi sensacional, espetacular. Para começo de conversa, como eles esconderam os manipuladores? Eles não esconderam. Eles só usaram uma roupa totalmente preta, uma máscara preta e ficaram lá mexendo nos fantoches. Agora, isso de uma certa forma mata a magia? Para mim não. Para mim isso melhora. Porque assim você vê os caras fazendo as coisas ao vivo ali, o quanto eles têm que remexer o corpo para se esconder e para fazer as coisas. Especialmente, você quer um exemplo, assiste a Miss Piggy cantando Hello, da Adele. É espetacular porque você vê os caras rolando no chão e correndo e fazendo um monte de coisa, e a Miss Piggy de corpo inteiro. A própria coreografia principal é fantástica, né? É lindo demais. E assim, todo o espetáculo ele funcionou como um Muppet Show, né? Tinha aqueles momentos mais musicais, momentos de comédia, segmentos curtos, né? Com um convidado, claro, e vez ou outra tinha alguma coisa que não dava para ser mostrada ao vivo e era mostrada no telão, como por exemplo o sketch do Foz contando o maior número de piadas em 2 minutos, só que ele chegou atrasado, né? Eu esqueci o nome do cara lá, o gordinho barbudo. Ele é o convidado. Eu esqueci o nome dele, né? Ele começou o cronômetro, né? Porque ele achava que o Foz já estava pronto para chegar. Só que aí o Foz acabou se atrasando e ele foi parar no programa do Jimmy Fallon, eu acho. Foi do outro cara assim. E aí esse tipo de coisa mostrada no telão. É muito interessante, e a forma como eles sincronizaram também. E aí teve outros sketches também, como The Walking Bread, onde o chefe suíço ele tinha que lutar contra pães. E claro, nem todos os sketches funcionavam, né? Tinha alguns que eram meio chatos, mas não dá pra ganhar todas. É muito tentativa e erro. Como o próprio Muppet Show era. Tinha muito sketch que era muito tentativa e erro, e algumas vezes era só erro. O cara é muito chato. Vai, Zé. Era muito chato, ou desinteressante, ou a piada já se perdia no meio do sketch. Mas, no geral, era muito bom. Era realmente um roteiro digno de um episódio do Muppet Show. Era engraçado. Os personagens estavam lá. Eram os personagens. E, assim, eles sabiam a quem apelar na hora certa. A crianças, ou a adultos, ou a fãs do programa. Aquele final, eu acho que foi no final, eles cantando The Rainbow Connection, com todo mundo junto. Aí aparece o Paul Williams. Aquilo ali é lindo, sabe? Esse é o futuro dos Muppets, fazer apresentações ao vivo. Por enquanto, eu creio que sim. O espetáculo foi um sucesso, né? E talvez eles vão fazer apresentações itinerantes, não esqueci como é o nome que eles dão, mas eles vão em cada cidade para fazer, eu acho, eles não confirmaram, até o fechamento desse podcast eles não confirmaram nada ainda,
Mas eu acho que esse é muito futuro. Agora, eu queria que eles gravassem e fizessem DVDs disso, porque isso é uma coisa histórica. Porque eles estão começando a perder mais o medo de mostrar os manipuladores, como também eles estão dando a eles um destaque que é muito, muito merecido. Porque no final da apresentação, eles aparecem lá, todos eles, sem a máscara, agradecendo a todo mundo. Eles merecem isso. Os caras têm trabalhos físicos que é muito difícil de você ver, mesmo em Broadway, né? Porque é uma coisa totalmente diferente de você, sei lá, se pendurar ou passar a noite toda dançando. É desgastante? É. Mas só que o desgaste de um manipulador é muito mais concentrado, assim, concentrado na mão e nas pernas, porque eles têm que fazer como é trabalho. Eu esqueci o nome, droga. Terapêutico, não. Ortopédico, eu acho. Eu acho que é esse o nome. Eles têm que ficar fazendo exercício para não dar cãibra. É diferente de um performer mesmo, né? De um ator, cantor, dançarino, é diferente. Porque eles têm que cantar, dançar e atuar com um negócio enfiado no braço e ao mesmo tempo que eles tentam se esconder do público. Esses caras merecem reconhecimento do mesmo jeito que qualquer outro ator merece, né? Isso é fantástico, isso é lindo. Finalmente eles estão fazendo isso, até por causa depois de toda a treta com o Steve Whitmire, eu acho que eles precisam disso, né? A Disney está querendo dar um foco maior para eles. Agora, eu pessoalmente, qual que eu acho que é o futuro dos Muppets? Eu diria que os Muppets precisam agora é de um novo Muppet Show. Da mesma forma que a gente teve um Muppet Show original, que a gente teve um Muppets Tonight, que a gente tenha um agora. Com celebridades de agora, talvez. Mas uma coisa para a família, né? Uma coisa voltada para todo mundo, que... Como era um Muppet Show? Piada para adulto, piada para criança, coisas bobas, aquele sentimento vaudevilliano do entretenimento. Eu acho que essa é a linha que os Muppets deviam seguir agora, né? Eu não sei o que eles vão fazer com Muppets Babies, até porque a gente só tem uma imagem e é bem estranho, eu não acho que seja o produto final. Mas eu tenho muita fé que os Muppets eles vão retornar em grande estilo, porque desde que eles passaram para Disney, eles meio que sumiram, em geral, né? Tipo, você não vê tanto eles por ali, até porque eles não tem muita coisa deles pra cá, né? Mas eles sumiram mesmo, assim, não aparecem tanto. A minha teoria é de que desde sempre a Disney não sabia o que fazer com esses personagens, desde que eles fizeram Muppets o Mágico de Oz. Aquele filme é um tratado de como a Disney não entendia esses personagens. De verdade. E aí, tanto é que eles deixaram eles na geladeira e ficaram só reprisando o Muppet Show e Muppets Tonight, até que em 2011 veio um fã, que foi o cara do How I Met Your Mother, eu sempre esqueço o nome dele, e fez, né, ele foi tanto o escritor, o ator e produtor do filme, que foi um espetáculo, foi lindo aquilo ali. E eu acho até que eles poderiam, talvez, negociar com ele para ele fazer o revival do Muppet Show. Porque esse cara entende os personagens. De verdade. It's not that easy being green. It seems you blend in with so many other ordinary things. People tend to pass you over 'cause
You're not standing out like flashy sparkles in the... Então, esse foi o Capan comenta sobre a situação atual dos Muppets, né? Tanto dos bastidores como o futuro deles. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não conhece meu blog, vai lá, superreviewtime.blogspot.com. Como você deve ter visto nas vinhetas, porque é que eu tô repetindo? Agora, se você me permite, eu tenho que bater minha cabeça na parede até eu aprender programação em 2 dias. Então, até lá, se cuidem. Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.